Olá, confira os destaques de hoje no Ubra Notícias. Crise na saúde. O Hospital de Tramandaí suspende serviços obstétricos. E na região metropolitana, funcionários dos hospitais de Cachoeirinha e Alvorada protestam por garantias trabalhistas após troca de gestão. Semana tumultuada na política. Após manifestações contra o corte de benefícios fiscais, o governador Eduardo Leite confirma envio de proposta de aumento da alíquota do ICMS para a Assembleia Legislativa. É agora no Ubra Notícias. O Hospital Tramandaí está com serviços obstétricos suspensos. A decisão foi tomada por causa da escassez de recursos. Referência para 75 mil pessoas no litoral norte, o Hospital Tramandaí atende pacientes de Imbé, Cidreira e Balneário Pinhal. Só que desde o ano passado tem enfrentado problemas com atraso de pagamentos dos médicos, que atuam no centro obstétrico e o serviço de obstetrícia. Houve uma situação bem importante em julho de 2023, quando o grupo vinha atuando, contratado por uma terceirizada, que naquele momento decidiu não continuar, o contrato vinha acabando, eles decidiram não continuar. A Fundação Getúlio Vargas entendeu que a empresa não estava prestando o serviço adequadamente, ou não estava fazendo os repasses aos médicos adequadamente, e não fez esse repasse para a empresa. Então, aconteceu que o mês de julho de 2023, os médicos trabalharam todo mês e até hoje não receberam esses valores. Em agosto e setembro de 2023, os profissionais foram contratados diretamente pela Fundação Getúlio Vargas. Aí depois entrou a empresa que estava agora, atual, né? E esse contrato acabou vencendo no dia 29 de março, à meia-noite. Infelizmente, ainda houve mais um complicador de que os nomes dos médicos estavam na escala até o dia 1º, 8 horas da manhã. Mas, naquele momento, eles ficaram sabendo na última hora, eles não sabiam nem quem iria pagar esses 2 dias que eles trabalharam de novo, sem ter contrato. E também ainda não sabem quem irá fazer a sucessão. Não tem empresa até o dia de hoje que vá fazer essa nova contratação, nem a que valores. Então, os médicos não sabem quanto vão receber, não sabem quem irá pagar. Além dos problemas de pagamento, outras dificuldades começaram a surgir na parte da infraestrutura dos serviços. Produtos básicos como medicações, materiais para os blocos cirúrgicos, pijamas médicos e compressas começaram a faltar. Em função disso, os profissionais decidiram se mobilizar e, consequentemente, as atividades de obstetrícia foram suspensas. A informação foi confirmada pela própria instituição e pela Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, responsável pela administração do local. Uma reunião foi realizada nesta segunda-feira para discutir as medidas que precisam ser tomadas com relação ao fechamento por tempo indeterminado do setor. No encontro, ficou decidido que o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul deveria fazer uma assembleia de urgência com os profissionais. A primeira vez que a Fundação Getúlio Vargas fez alguma contraproposta foi na quinta-feira, véspera do feriado, às 6 da tarde. A gente conseguiu reunir os médicos no feriado, mas eles não concordaram com a proposta, porque continuava adiando o pagamento desse mês em atraso para o dia 23 de abril. E também não há uma definição, assim, naquela proposta da Fundação com o que vai acontecer daqui a 20, 30 dias, porque continua sem saber quem fará a contratação. Enquanto os atendimentos não voltam ao normal, os outros hospitais da região que contam com serviços de obstetrícia se colocaram à disposição para atender as pacientes e suprir a demanda para a assistência. O Hospital de Osório vai atender algumas pacientes, o Hospital de Torres, o Hospital de Santo Antônio da Patrulha, o Hospital de Capão, que são hospitais que têm centro obstétrico. Nenhum deles é hospital com capacidade de receber alto risco, né? Então, pacientes prematuros, esses têm que ser encaminhados para um serviço que tenha a capacidade de receber, né, essas pacientes.
Em nota, a Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, responsável pela administração do Hospital Tramandaí, afirmou que está em negociação permanente com o Sindicato Médico para chegar a um acordo que permita a volta dos profissionais ao trabalho e a consequente reabertura dos serviços obstétricos. A instituição ressaltou ainda que a UTI neonatal está funcionando normalmente. Polêmica também nos hospitais de Alvorada e Cachoeirinha. Com nova gestão, a maior preocupação dos funcionários é a garantia das rescisões. Vamos entender melhor a situação desses locais. Estamos aqui em frente ao Hospital de Alvorada, que na manhã dessa segunda-feira trocou a gestão depois de 25 anos. A transição foi conturbada. Os funcionários fizeram manifestação aqui na frente, pois eles estão com medo de não receber a rescisão, uma vez que a antiga gestora, a FUC, afirmou não ter o valor. O governo do estado mantém o pagamento em dia dos contratos. Nós não temos nenhum passivo devido para a FUC, que é a Fundação Universitária de Cardiologia. E como essa instituição é quem contrata os trabalhadores, caberia à FUC também as devidas rescisões, como fez, e os devidos pagamentos das indenizações. Essa pauta está sendo tratada no TRT, que é o Tribunal Regional do Trabalho. A nossa PGE está acompanhando, estamos sempre abertos ao diálogo para tentar construir possibilidades e alternativas. Nós não temos nesse momento uma definição se vamos ou não entrar com recursos, porque isso não tem justificativa objetiva do ponto de vista de que o Estado tem este compromisso, uma vez que quem contrata é a FUC. Mas nós queremos verificar se há ou não meios legais para fazer uma possível participação. Por isso, não encerramos esse diálogo que acontece nessa mediação que eu já citei. A mudança de gestão promovida pelo governo do estado foi motivada por dificuldades de prestação de assistência em saúde para a população. Com a troca de gestão, o governo busca garantir a assistência aos usuários do SUS que precisam de serviços de qualidade. A princípio, os serviços estão normalizados, porém na manhã dessa terça-feira, diversas gestantes chegaram com hora marcada para ecografia, sendo direcionadas para o Hospital de Cachoeirinha. E a Yasmin, que tinha uma consulta marcada, né, uma ecografia, o que falaram para ti? Falaram que estava normalizado e que era para ir na 44 marcar outra consulta no hospital. Não, tu tinha agendado hoje, mas não pôde fazer o exame? Isso, tinha marcado para as 9h25, eles falaram que era para ir na 44, que no caso é a Secretaria da Saúde, e marcar em outro hospital, que no caso vão nos mandar para Cachoeirinha, eu acho. Já o Hospital Padre Jeremias, em Cachoeirinha, irá mudar a gestão na próxima segunda-feira. E os profissionais de saúde estão manifestando, solicitando a garantia do pagamento da rescisão para seguir trabalhando, caso sejam recontratados após o Hospital Ana Neri de Santa Cruz do Sul assumir. A nossa preocupação são as verbas rescisórias, tá? Porque nós temos trabalhadores de 20, 30 anos e simplesmente entra outra empresa e não paga as nossas rescisões. O hospital não está atendendo nesse momento? Tá atendendo sim as vermelhas, as laranjas, as verdes estão sendo orientadas a seguir para outro atendimento, para a UPA, por exemplo, mas as transferências de lá para cá, que na avaliação lá é para ser amarela, laranja ou maior gravidade, sendo passando aqui. Gestantes também está passando aqui. A gente não está cobrando nada mais do que a gente adquiriu aqui dentro. A gente merece isso, respeito e pagamento dos nossos direitos. Segundo o superintendente executivo do Instituto de Cardiologia, Oswaldo Luiz Balparda, a FUC, Fundação Universitária de Cardiologia, não possui recursos para pagar os 41 milhões das verbas rescisórias dos dois hospitais.
Centenas de pessoas se reuniram em frente ao Palácio Piratini nesta segunda-feira para um protesto contra o corte de incentivos fiscais proposto pelo governo do estado. Medida que, se colocada em vigor, acarreta no aumento do preço da alimentação básica dos gaúchos. Após a mobilização, o governador Eduardo Leite confirmou que ainda nesta semana vai enviar para a Assembleia uma proposta alternativa de aumento de alíquotas do ICMS apresentada por 27 líderes de entidades. Com nariz de palhaço e exibindo cartazes com frases de indignação, centenas de pessoas se concentraram em frente ao Palácio Piratini. Dentre os manifestantes estavam lideranças empresariais, políticos e agricultores que vieram de toda parte do estado em caravanas, todos contra a possibilidade de aumento do preço de diversos produtos, entre eles os alimentos da cesta básica, com receio que essa alta impacte na produção de suínos que mantém no interior do estado. O Everaldo veio de Colinas, no Vale do Taquari, para o protesto. Certamente impacta para os agricultores também, que o custo da produção e coisa, tudo impacta no fim do lote que a gente entrega, né? A carne não tendo saída, não adianta a gente produzir. Se o produto não tem saída lá na Dália, na cooperativa, a gente está parado também. Como é que eles vão querer pagar, incentivar a produção? Já últimos 2, 3 anos foi reduzido 30%. A Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul organizou esse protesto em frente ao Palácio Piratini, que teve início às 3 horas da tarde. A manifestação é contra o corte de benefícios fiscais proposto pelo governo do estado e que acarreta no aumento do preço da alimentação básica dos gaúchos. A medida começaria a valer no dia 1º de abril, mas foi adiada por 30 dias. O anúncio do adiamento foi feito na última quinta-feira pelo governo do estado. Mesmo assim, a Federação manteve o protesto que já estava programado para acontecer nesta segunda-feira. E segundo o presidente da entidade, Rodrigo Costa, não há mais espaço para cobrança de impostos aqui no Rio Grande do Sul. Esses decretos, eles são terríveis porque eles aumentam a cesta básica, retiram arroz, feijão, a carne, hortifrutis, frutas da cesta básica, ovos, leite, né, e aumentam os impostos sobre os alimentos de todos os gaúchos, inviabilizam agricultores familiares. Mas a alternativa que o governo dá aos decretos é também aumentar impostos. Já tem um excesso de carga tributária sobre as costas de todos nós, das famílias, dos trabalhadores, dos pequenos empresários, dos produtores rurais. A hora de acreditar no povo gaúcho, na capacidade de empreendedorismo. O Rio Grande do Sul, nos primeiros 3 meses, ele já arrecadou 2,3 bilhões de reais a mais do que arrecadou no mesmo período do ano passado. Nós não estamos com uma queda de arrecadação, como diz o governo, muito pelo contrário, estamos às vésperas de uma safra recorde que vai movimentar. A arrecadação naturalmente está crescendo pelo trabalho de todos vocês, de todo o povo gaúcho. O corte de incentivos fiscais foi uma alternativa do governo do estado para a proposta de aumento da alíquota do ICMS de 17% para 19,5% após o plano não avançar na Assembleia Legislativa por falta de apoio dos deputados. Na semana passada, 27 entidades empresariais apresentaram a proposta de aumentar a alíquota para 19%, medida que fez com que o corte de incentivos fosse adiado por 30 dias para que o governo avaliasse a sugestão dos empresários. E fazendo uma análise profunda, o modal de 19%, ele aumenta 2% o ICMS no geral, mas ele é muito menos penoso do que retirar os benefícios, que vai gerar desincentivo às indústrias, as que já têm, as que precisam se instalar, vai aumentar a cesta básica, que atinge toda a população. Isso é muito ruim, vai prejudicar todos os produtores de todas as cadeias. Se nós estamos num impasse entre o ruim ou menos ruim, nós temos que optar pelo menos ruim, que não é aumentar o custo para a nossa população, não é aumentar o custo para o nosso produtor e não é aumentar o custo para a indústria. O governo vai encaminhar para a Assembleia essa nova proposta e dentro de 30 dias terá que ser votado. Caso seja levado e aprovado na Assembleia, o reajuste na alíquota só pode ser implementado em 2025.
A justificativa do governo é que esse movimento seria para compensar uma perda de 4 bilhões de reais anuais durante o período de transição da reforma tributária. Segundo o Leite, uma alíquota baixa de ICMS vai reduzir os valores repassados pela União ao Estado nos próximos anos. Logo mais, às 9h, tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição.